Opinião Regional Eleições 2020 e nós estamos fechando hoje, né? A nossa jornada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Patos de Minas, né? Os postulantes à prefeitura de Patos de Minas, aí por ordem alfabética. Hoje nós vamos entrevistar os candidatos, no primeiro bloco, o candidato Falcão, do Podemos, e no segundo bloco, o candidato Pedro Lucas, do PDT, né? Por ordem alfabética, esses candidatos participam conosco. Lembrando que o candidato Falcão participará conosco por meio remoto, né, já que ele foi diagnosticado essa semana com Covid-19, vai falar conosco direto de casa. Eleições 2020, o nosso Opinião Regional dividido em 2 blocos, cada um com 12 minutos, para que os candidatos possam falar dos seus planos de governo aqui conosco. Roda a vinheta. Falcão é empresário e se candidata pela primeira vez à Prefeitura de Patos de Minas. Já está dividida a tela comigo. Olá, candidato, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor tem aí 12 minutos para a gente falar aí do seu plano de governo para a Prefeitura de Patos de Minas. Antes, já desejar aí boa recuperação, senhor. Muito obrigado, boa noite a toda a equipe da ANTV, a toda a população patense, da zona urbana, da zona rural que está assistindo nesse momento o Opinião Regional. Para mim é uma satisfação ter essa oportunidade de falar para a população que eu sei que está cansada de político, de promessa, né, de muita conversa fiada. Então eu venho aqui tranquilizar vocês já em 2 quesitos. Nunca fui candidato a nada e não venho fazer nenhuma promessa, né? O que a gente vem fazer aqui é um compromisso de trabalho sério com a população, com o cidadão comum, com o grupo político B, com a família A, com a família B, sim com o cidadão, verdadeiro dono da cidade, que paga seus impostos e que leva a cidade adiante, que trouxe Patos até aqui a essa condição de ser uma referência econômica regional. Isso se deve ao povo de Patos de Minas e não aos políticos. Em relação aos políticos, principalmente no que diz respeito à saúde e educação, a gente está devendo, né? Então eu venho aqui me apresentar rapidamente para vocês. O meu nome é Luiz Eduardo Falcão Ferreira, sou um cidadão que tem a origem aqui da minha família na zona rural de Patos de Minas. O meu avô é nascido no Aragão, né, na região aqui do Aragão, junto com todos os seus irmãos, a família Caetano, e a minha avó é nascida na região do Limão, ali na região da Mata dos Fernandes. Então a nossa família está espalhada aí desde o Aragão até a Mata dos Fernandes. A gente tem muita gente até hoje na zona rural, outros vieram para a cidade. É uma família trabalhadora, simples, assim como muitas outras famílias de Patos de Minas que também têm essa origem na zona rural. Zona rural que a gente precisa valorizar muito mais. Eu fui batizado na Igreja dos Capuchinhos, estudei no Marculino na minha infância, depois estudei na adolescência no Colégio Fonseca Rodrigues, o Forró, e fiz Direito no Unipam. Me formei no Unipam há 12 anos, em 2008. E desde a minha faculdade, no ano de 2006, mais precisamente, eu comecei a me dedicar à cidade de forma voluntária através de algumas entidades e projetos. Sempre gostei de ajudar algumas entidades, nem sempre fiquei divulgando isso, porque eu acredito que não é o objetivo quando a gente ajuda o próximo, não é ficar divulgando, mas tem quase 15 anos que eu venho fazendo um trabalho em Patos de Minas, passando pela presidência da Associação Comercial, pela presidência do Conselho de Segurança Pública e também fui diretor tesoureiro do Amparo Maternal, que atende 215 crianças carentes hoje em Patos de Minas. Então, ao longo desse meu trabalho, sempre como voluntário, como eu disse, foi possível trabalhar muito próximo da realidade das famílias que mais precisam, das famílias que têm, às vezes, a necessidade de deixar os seus filhos em casa para trabalhar o dia todo. Foi possível ver as situações de Patos de Minas em relação ao desenvolvimento econômico, o que a gente está precisando para mudar, para melhorar, e também foi possível perceber o quanto nós temos deixado a população de lado. Candidato. A nossa gestão aqui em Patos, a população tem ficado de lado em relação a algumas questões, principalmente de saúde e educação. Então, candidato. Oi.
Deixa eu então começar a te fazer os questionamentos nessa sua apresentação, tanto quanto longa, são só 2 minutinhos. Deixa eu então já te fazer o primeiro questionamento aqui com relação a, já que estamos vivendo um período chuvoso, com relação à estrutura, à infraestrutura de Patos de Minas, que é uma reclamação constante todos os anos. O que fazer para resolver essa situação que se transforma em buracos, em poeira e em muita lama? Bom, eu entendi que eu teria 12 minutos para me apresentar, então eu calculei o tempo para fazer a apresentação aqui. 12 minutos total. Tudo bem. Oi? É 12 minutos total, 12 minutos para a gente fazer esse bate-papo aqui, é bem dinâmico. Ok, tá bom. Então vamos lá, vamos responder suas perguntas. O que acontece em relação à infraestrutura em Patos de Minas? Todo ano é a mesma coisa, as chuvas começam, abre-se todos os buracos na cidade e a gente vem com a famosa operação tapa-buraco, que, como o próprio nome diz, não resolve a situação de forma estrutural, é só um tapa-buraco. Até quando nós vamos viver isso? Será que ninguém percebeu até hoje que precisa de um trabalho bem estruturado, que precisa do escoamento da água pluvial, instalar os bueiros, fazer as galerias pluviais? Isso está muito lento, né? Não é um problema só dessa gestão, mas dessa mentalidade de sempre pensar na próxima eleição, sempre pensar no que dá voto e não no que precisa ser feito. Então, o nosso projeto para isso é contratar um estudo amplo, um estudo que mostre o que precisa ser feito de forma estruturada em Patos de Minas e começar a fazer. E não ficar gastando o dinheiro da população com um tapa-buraco que vai literalmente embora o dinheiro pelo bueiro, vai embora e esse dinheiro não volta, né? E a população tem que pagar 2 vezes. Ela paga os impostos, paga o IPTU, paga o IPVA, paga todos os impostos e depois tem que pagar de novo para arrumar o seu carro e a sua moto, que é estragado pelos buracos na cidade. Então não vem aqui com falsas promessas, dizer que vai resolver tudo de uma hora para outra, mas nós vamos iniciar um trabalho de planejar a cidade e começar a cumprir o planejamento, que é algo que não tem sido feito, não tem tido continuidade. Candidato, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz, esse questionamento a todos os outros seus concorrentes que passaram por aqui. E com relação à Copasa, a qualidade da água, com relação ao fornecimento dessa água, com relação aí ao tratamento do esgoto, qual vai ser o seu posicionamento caso seja eleita prefeito de Patos de Minas com relação à estatal? Eu sou um cidadão prejudicado pela situação da Copasa. Na minha casa, que é uma região mais alta, falta água. Às vezes, quando não falta água, vem água suja. Então, também estou, como muitos patenses, revoltado com a Copasa. Agora, eu não posso ser irresponsável de chegar aqui e usar uma promessa eleitoral que vai resolver o problema como um passe de mágica. Não vai, porque senão já teria sido resolvido. Os mesmos que estão propondo resolver o problema como um passe de mágica são dos mesmos grupos políticos que assinaram o contrato e que por lá já passaram. Teve 3 prefeitos depois que esse contrato foi assinado. Ninguém mudou nada. Então, dizer que vai resolver muito rápido é simplesmente tapear a população, como um próprio candidato disse num debate aí há poucos dias. Se fosse muito fácil resolver, eu proponho aqui aos telespectadores uma reflexão que é muito simples. Se é muito fácil resolver, se dá para resolver no primeiro dia de governo, é só ir lá no prefeito, José Eustáquio, que ainda está no exercício do mandato, que é aliado político de quem, tanto do grupo que está dizendo ser novidade, quanto do outro, enfim, os 2 grupos políticos de Patos, a eleição do José Eustáquio foi um produto dessa união. Vai lá no prefeito José Eustáquio e explica para ele como é que faz para romper com a Copasa na semana que vem e resolve os problemas de Patos. Se o interesse é resolver os problemas do povo, vai lá no prefeito e vamos resolver os problemas do povo. Agora, se só vai resolver se ganhar a eleição, é porque não vai resolver. Esse problema precisa ser tratado com muito mais seriedade, não pode ser reduzido a uma promessa de campanha, porque o contrato tem duração de 30 e tantos anos, não pode ser rasgado, infelizmente, é um contrato mal feito, é um contrato que traz um efeito péssimo para a população, mas, infelizmente, não é só rasgar o contrato. Para romper, tem que conseguir na justiça. E para conseguir na justiça, infelizmente, não é fácil e é demorado. Nenhum município conseguiu romper esse bendito contrato com a Copasa. Os que eles dizem aí que conseguiu romper, não é verdade. Lá em Pará de Minas, o contrato não foi rompido, o contrato acabou o prazo.
Outras cidades que dizem ter rompido, a Copasa ainda está lá e está na justiça. Então nós temos 3 problemas: ganhar na justiça, se quiser romper, depois pagar 200 e tantos milhões de reais para a Copasa, porque quando foi assinado esse contrato aí pelo Antônio do Vale com a BEA de vice, a gente passou toda a infraestrutura que está debaixo da terra para a Copasa, então tem que indenizar. É isso que prevê o contrato, 200 e tantos milhões, de onde nós vamos tirar? E terceiro, quem é que assume o serviço imediatamente? Quem vai coletar o esgoto? Quem vai tratar o esgoto? Então, não estou satisfeito com o serviço da Copasa, vou brigar, mas de forma séria, sem enganar a população para ganhar voto. É procurar a Copasa no primeiro dia de governo, falar que a gente quer que o contrato seja cumprido. Agora, se não vai ser cumprido, nós vamos até as últimas consequências, sim, porém, sem falsas promessas. Candidato, para a gente dar sequência aqui, vamos mudar de tópico então, vamos para a geração de emprego. O que um governo do Falcão fará, se for eleito, para poder gerar emprego em Patos de Minas? O governo do Falcão vai tratar o empreendedor como um aliado e não como um inimigo. Vai facilitar o pequeno empreendedor, o microempreendedor, quem quer abrir a sua lojinha, a sua empresa, não vai deixar que o alvará saia com tantos dias de demora. Em Uberlândia, você consegue abrir uma empresa que não traz impacto ambiental, por exemplo, em 1 hora. Como é que isso funciona aqui em Patos? É burocrático, é demorado, é difícil. Então, nós vamos reduzir a dependência das pessoas da prefeitura. A prefeitura não pode ser um agente dificultador, tem que ser um agente facilitador. O que é certo é certo. Se está de acordo com a lei, vamos deixar o povo trabalhar, né? Então, a gente precisa, primeiro, modernizar a gestão, usar a tecnologia que nós temos a favor, como muitos municípios no Brasil que dão certo usam, e abandonar o carimbo, abandonar o papel, a fila, a demora, 1 mês para ver se o documento está tudo certo. Não dá. Patos de Minas está perdendo em competição de competitividade. Quando uma empresa vai comparar Patos de Minas com Rio Verde, com São Carlos e São Paulo, enfim, quando Patos é comparado com outras cidades, a gente está perdendo a competição, porque aqui o alvará demora mais, aqui a burocracia é mais demorada, as dificuldades são maiores e o empreendedor não é bem tratado. Então não tem milagre para gerar emprego. Não adianta candidato chegar na eleição e falar: eu vou trazer empresas para Patos de Minas. Político não traz empresa. Político traz uma gestão, pode trazer uma gestão menos burocrática, mais simples, mais moderna, com pessoas técnicas nos cargos comissionados e não indicados por políticos, e uma gestão do tamanho necessário, e não para acomodar apadrinhados e conchados de coligação. Então, essa é a nossa ideia. Patos tem perdido algumas oportunidades porque não simplifica a vida de quem quer empreender. A gente tem visto empresas irem para outras cidades, saírem daqui ou deixarem de vir para Patos porque encontraram dificuldade em relação à prefeitura. Então, nós vamos inverter esse processo e vamos transformar a prefeitura num agente facilitador de quem quer trabalhar e gerar emprego de qualidade na nossa cidade. Candidato, 20 segundos então, tempo esgotado, para o senhor fazer suas considerações finais aqui no programa. Bom, as minhas considerações finais no seguinte sentido. Patos de Minas, todo mundo sabe, tem algumas décadas que está sendo governada por 2 grupos. Eles se aliam quando é interessante, depois separam de novo, e o resultado é que você, cidadão comum, pagador de imposto, verdadeiro dono da cidade, fica de lado. Está na hora de romper isso. A gente agradece a contribuição que os nossos políticos já deram, mas está na hora de mudar. E a mudança é 19. Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. Muito obrigado pela sua participação. O candidato Falcão, muito obrigado pela participação aqui via Skype, né? Porque, como foi diagnosticado com Covid, não pôde comparecer aqui no estúdio, como os demais candidatos compareceram. Olha, a gente vai para o intervalo e, na sequência, vamos receber o candidato Pedro Lucas, do PDT, que também terá 12 minutos para poder falar dos seus planos de governo para o futuro de Patos de Minas. A gente vai para o intervalo e volta já. Este é Opinião Regional, eleições 2020. A gente continua com a nossa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. Chegamos ao último programa, né, de entrevistas com os candidatos. Neste bloco, são 12 minutos cada bloco, neste bloco a gente fala com o candidato Pedro Lucas, do PDT, que governou Patos de Minas entre 2013 e 2016 e novamente coloca seu nome para o executivo, né, postulando o executivo
patense. Candidato, são 2 minutos para a gente tratar de vários assuntos aqui. A gente já agradecer a sua presença aqui e já, é claro, né, dar início a esse nosso debate. O tempo está na tela ali. Eu gostaria de já começar com o senhor falando sobre uma questão estrutural de Patos de Minas que é relacionada a esse problema que todos os anos nós temos aí. Buracos, poeira. O que fazer para resolver? É possível resolver isso definitivamente ou isso é algo que tem que ser realmente ano a ano realizado? Olha, nós buscamos fazer grande parte dessas obras necessárias, né, que são redes pluviais, grandes redes pluviais, a exemplo lá da Bacia Água Limpa, no bairro do Rosário, onde nós iniciamos uma grande obra, a exemplo aqui da Avenida Ivan Borges Porto, no bairro Jardim Centro, resolvemos aquela questão ali, a exemplo lá do próprio Jardim Paulistano com a Vila Rosa, onde tinha uma questão muito séria e nós construímos ali uma ligação dos bairros, resolvendo a questão da vazão de água, né? Enfim, o problema é sério, o problema é grande, o problema é antigo e nós temos que buscar soluções não paliativas, eu diria quase definitivas, mas é um custo aí na ordem de 100 milhões de reais e é necessário que o município, como nós fizemos, corra atrás de recursos, especialmente a nível federal, e é o que nós faremos. Fizemos muito rede pluvial, exemplo aqui da própria Mais Randolfo, né? Lá no bairro Ipanema e vários outros pontos críticos da cidade nós resolvemos, mas é necessário que primeiro resolva-se o problema da rede pluvial para depois resolver a questão da pavimentação. É uma consequência, uma obra com a outra. Candidato, eu fiz essa pergunta para todos os 7 candidatos que passaram por aqui, vou fazer para o senhor, portanto, pela 8ª vez, com relação à Copasa. O fornecimento de água, o tratamento do esgoto e a qualidade dessa água. Qual que vai ser o tratamento do Pedro Lucas com a Copasa, caso seja eleito? Olha, nós temos na Justiça Local um processo, o maior processo da história desse município contra a Copasa, no que tange ao tratamento de esgoto, no que tange à entrega da rede de esgoto para a Copasa, né? E nós iremos continuar com essa luta, esperando aí uma decisão judicial. Quanto à questão da água, que é um problema grave, um problema sério, que falta todo ano, nós temos essa preocupação. Mas temos uma preocupação muito maior com relação ao abastecimento de água. A Copasa tem a sua captura de água aqui no bairro Ipanema. Logo acima nós temos a rodovia 365, uma ponte sobre o Rio Paranaíba, onde ali passam diariamente aproximadamente 4.800 veículos pesados. É veículo conduzindo óleo diesel, conduzindo produtos corrosivos, conduzindo soda, enfim, produtos que colocam em risco a vida da população, caso um desses veículos possam cair sobre o rio e automaticamente contaminar nossa água. Nós não temos uma outra reserva em Patos de Minas. O que nós precisamos e nós vamos trabalhar é para que a Copasa crie em Patos de Minas um grande reservatório, um grande barramento, e nós inclusive sugerimos ali a região do Barreiro, captando as águas do Córrego do Limoeiro, ou aqui bem próximo à prefeitura, onde nós temos o Ribeirão Canavial, né, onde a água é uma água bastante de qualidade e onde temos ali uma área propícia para fazer um grande barramento. Essa é a nossa preocupação. Nós jamais queremos fazer aí um rompimento de contrato, porque entendemos que o contrato é para ser cumprido, né? Eu sou muito legalista. O que está errado, a justiça decide. O que está correto, o município cumpre. O que a Copasa não cumpre, o município cobra. Vamos falar de saúde então. A UPA de Patos de Minas, a única UPA, né, que nós temos, ela está sobrecarregada e ela o tempo todo a gente recebe, por exemplo, aqui no jornalismo, reclamações de demora, reclamações de falta de médico, entre outras reclamações, por exatamente ser não termos um hospital municipal e termos aí um sobrecarregamento daquela UPA. O que fazer? É possível resolver isso, uma vez que nós temos aí uma situação de pandemia e o senhor vai herdar justamente essa pandemia, caso seja eleito? Olha, nós temos que trabalhar com urgência, né? A construção de um hospital municipal, até que ele seja autorizado pelo Ministério da Saúde, é 3, 4 anos. Aí passou o mandato e não se resolveu o problema. A UPA, quando eu tomei posse, ela estava inacabada, ela estava caindo, inclusive. Nós terminamos a UPA, nós colocamos em funcionamento, nós a credenciamos. E se eleito for, nós buscaremos aqui na Avenida Marabá, junto ao Centro Clínico do Unipan, fazer ali o pronto atendimento infantil. Inclusive o projeto já está pronto, temos o corpo clínico pronto, que está locado na própria UPA, né? Desafogando então assim a UPA e ao mesmo tempo dando condição de atendimento às nossas crianças, aos nossos jovens e adolescentes, né? Nós temos um problema sério em Patos, que é o Hospital São Lucas, com 99,9% de atendimento pelo SUS, e nós queremos trabalhar um grande projeto junto aos 33 municípios que compõem a macro-região de saúde, composta aí pela região noroeste do estado, né? E nós queremos trabalhar com esses prefeitos, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, fazendo um grande tema de ajustamento de conduta, para que nós possamos arrendar o Hospital São Lucas e fazer com que ele atenda a demanda não só local, mas sim regional.
Se eu falar aqui que vou construir um hospital municipal, eu estaria sendo irresponsável. Primeiro, porque o tempo não dá. Né? É 3, 4 anos para o Ministério da Saúde aprovar. Segundo, é questão financeira e depois a sua manutenção. Então, o que eu vejo aqui nesse momento é fazer com que o São Lucas, uma base maravilhosa que temos em Patos de Minas, possa deixar de ser da iniciativa privada, com respeito aos seus proprietários, e vir para o sistema público sob a custódia da macro-região com 33 municípios. Alguns candidatos chegaram a falar ou a prometer reabrir a UPA no Marabá, que foi fechada no seu governo. Isso também pode acontecer num governo seu, ou realmente aquilo ali é algo já definido? Olha, não foi fechada no nosso governo, ela foi transferida para o Pelúcio com qualidade de atendimento, com respeito ao cidadão e, acima de tudo, ampliando o seu atendimento. O que nós fizemos, deixamos pronto o projeto com recursos financeiros para que a UPA da Marabá pudesse ser transformada no CAPS AD e no CAPS 1. Hoje está sendo atendido ali o CAPS, um atendimento digno, que não era atendimento com dignidade. Hoje atende-se os nossos pacientes com problemas psíquicos, né, de uma qualidade, eu diria, muito boa, através daquilo que nós temos, uma ação de governo em torno dos nossos pacientes que têm problemas psiquiátricos. Ainda estão falando de educação, então, vamos mudar o tema. Nós temos em Patos de Minas um grande déficit por vagas em creche para aquelas mães que trabalham fora. É possível diminuir isso? É possível minimizar essa situação? E de que maneira isso pode acontecer num governo seu? Olha, eu fui o prefeito que mais construiu, reformou e ampliou creches em Patos de Minas, que são os Centros Municipais de Educacionais Infantis. Foram 11. Né? Nós queremos construir, sendo eleito, lá na Vila Operária terminou uma obra que nós iniciamos, está paralisada, e queremos construir um novo semeio ali na região do Cristo, entre Vila Rosa, Cristo e Santa Luzia e Paulistano, um terreno adquirido por nós quando fomos prefeito e que está lá à disposição do município, uma área muito ampla, muito bacana, uma área plana. Nós queremos ali construir o Centro Municipal de Educação Infantil para atender aquela demanda. Então temos 2 pontos a serem resolvidos. Na educação nós temos um grave problema, que é reiniciar e terminar o campus da UF em Patos de Minas. Eu busquei solucionar a pendência que tinha naquele momento, através de um acordo com a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual e município. Quando eu fui prefeito, nós resolvemos a pendência. Agora, o que temos que resolver é o campus da UF em Patos de Minas, com a sua construção. Eu irei abraçar essa causa com o maior carinho, com o maior respeito e resolver essa situação. Candidato, sobre geração de emprego e renda, o que fazer para poder melhorar essa situação, uma vez que a gente enfrenta, aí, não só em Patos, mas em todo o país, um número muito grande de pessoas desempregadas. O senhor tem isso no seu plano de governo? Quando fui eleito, trouxe para Patos a Minas Mais Alimentos, do grupo Predileta. Trouxe para Patos, vai inaugurar agora em breve, a gelataria Iglu, lá na região do bairro Jardim Esperança, em fase final de construção. Fizemos com que fosse criado o Frigopatos, que já está em início de construção. Então eu vejo que é possível sim trazer grandes empresas, trazer grandes investimentos de fora, buscando uma parceria público-privada e, acima de tudo, valorizando o que temos em Patos. A exemplo do Distrito Industrial 3, que nós demos o maior apoio, que nós implantamos iluminação, implantamos água, rede pluvial e rede de esgoto, em parceria com aqueles que lá estão. Então eu vejo sim, é possível nós fazermos algo pela pequena, média e grande empresa aqui localizada e por aquelas que desejam instalar em Patos de Minas. É esse o nosso projeto na questão da geração de emprego. E, acima de tudo, cuidar do nosso comércio, hoje abandonado pelas autoridades, não só locais, como estadual. É a maior fonte de ICMS, que é um dos maiores produtos que nós temos como receita no município. Candidato, vamos falar de mobilidade. Patos de Minas tem problemas estruturais com relação a isso e o trânsito mostra isso sempre que quando é hora de pico, nos fluxos maiores. O que fazer para resolver essa situação ou para, pelo menos, minimizar, porque em certos momentos não dá nem para trafegar, por exemplo, pela Major God? Interligar bairros. Esta é a maneira correta. Deixamos lá na rua Doutora Adélio Maciel, ligando o bairro Vila Operária com o bairro Várzea, São José Operário com o bairro Várzea, pronta para ser uma via de acesso. Deixamos lá no bairro Novo Horizonte com o bairro Residencial Mojolo, Avenida João Batista Rodrigues, o projeto pronto, já desapropriado do terreno numa negociação amigável para que pudesse ser feita uma obra. E nós queremos interligar bairros, interligar a Avenida Angra dos Reis, lá no bairro Laranjeiras, com o bairro Sorriso lá embaixo, ou o bairro Coração Eucarístico, interligar a Lagoinha com o bairro Nossa Senhora das Graças, através de uma ligação no Córrego do Limoeiro, ali ligando a rua Santa Marta com a rua Rio de Janeiro, interligar bairros e, acima de tudo, fazer com que a nossa cidade
cidade possa crescer pós-Rio, numa expansão urbana, uma expansão organizada, um adensamento correto, porque aí sim nós iríamos tirar grande parte do fluxo que hoje tem dentro da cidade e fazer com que aquela região possa crescer. Já temos 2 acordos firmados e uma lei municipal aprovada no nosso governo, no qual grupos empresariais fortes estão dispostos a construir 2 pontes, uma no bairro Ipanema, para atender aquela região, e uma próxima à antiga ponte, né, que é a atual ponte, que já com 100 anos de idade, podendo passar sobre ela somente um veículo, com risco de queda. Então nós queremos isso, fazer com que outra parte da cidade possa crescer, reduzindo assim o fluxo de veículos dentro da atual parte da cidade que estamos. Candidato, nós temos menos de 2 minutos, mas para a gente finalizar, muitos patentes questionam o serviço prestado pela empresa de transporte coletivo em Patos de Minas. O que fazer para resolver essa situação, para melhorar essa condição para esse passageiro? Olha, eu diria que, pra você ter uma ideia, o candidato a vice de um candidato concorrente meu pertence à aviação Pássaro Branco, né? Mas eu diria que conheço a Pássaro Branco há vários anos, nunca tive nenhum benefício, graças a Deus, mas eu diria que a qualidade dela, eu não posso aqui menosprezar o trabalho prestado por eles. Eu diria, inclusive hoje eu falava disso para um grupo de servidores, funcionários de uma empresa, eu acredito que a Pássaro Branco, ela tem prestado um serviço bom em Patos de Minas. Há algo a desejar? Algumas coisas mínimas, né? Quando eu falo que o cidadão, às vezes, chega no ponto de ônibus atrasado, ele vai ter que esperar meia hora. Mas se ele chegar no ponto, naquele horário que a empresa tem um ônibus à disposição, ele não vai chegar atrasado. Aí depende também do cidadão. Hoje, eu diria que a qualidade de serviço prestado pela Pássaro Branco, eu diria que a qualidade entre 5 e 10, eu daria 7. Né? Eu daria 7, porque realmente é uma empresa que tem prestado um serviço relativamente bom. Mas aquilo que estiver em falha, nós buscaremos, em acordo com a empresa, nós buscaremos, com a decisão da caneta, corrigir. 40 segundos para suas considerações finais. Gente. Agradecer aos seus telespectadores, especialmente aqueles os quais eu não poderei visitar suas casas por questão de tempo, não darei conta de visitar, mas com certeza visitaremos o máximo de casa, o máximo de empresa, o máximo de zona rural. Mas levo aí o meu abraço, peço o seu voto com o número 12 e digo, a experiência, a honestidade, a seriedade e a solidariedade é nosso lema e nós buscaremos trabalhar em parceria com você, cidadão. Um beijo no coração e obrigado por sempre. Obrigado pela confiança de 30 anos de existência aí na vida pública. Obrigado, candidato Pedro Lucas. Portanto, a gente encerrando dessa maneira a nossa série de entrevistas com todos os candidatos. Por aqui passaram 8 candidatos, completados hoje com o candidato Pedro Lucas e no primeiro bloco com o candidato Falcão. O nosso programa volta semana que vem, tratando de assuntos relacionados à nossa região, com a opinião e sempre trazendo um candidato com conteúdo muito especial, né, para que a gente possa debater essas situações aqui na tela da NTV. Obrigado pela companhia e até semana que vem.